Fala galera, Bloco Zero trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje aqui é a segunda aula do curso de algoritmo. Então vamos trabalhar hoje com estrutura condicional, que é o C. Nós vamos trabalhar com C de condição. Tá? Antes de começar aqui, queria deixar aqui para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Se você ainda não assistiu a primeira aula, assiste. Tá bom? Ela é importante para que você entenda como você vai trabalhar com o algoritmo, beleza? Para que serve ali, você vai ter aqui eu trabalho metade da videoaula tutoria como teórica e a outra metade prática, por isso que ficou o primeiro vídeo extenso, mas o segundo não vai ficar tão extenso assim não, que é esse, tá bom? Vamos lá então. Eu trouxe 4 exercícios, tá bom? De estrutura condicional C. Vou explicar um pouquinho como funciona a estrutura condicional e a gente vai na prática e aí eu vou explicando na prática para vocês, tá bom? O primeiro aqui é leia a idade do usuário e diga se ele é maior de idade ou não. Vamos colocar isso aqui. É o seguinte. Vamos começar então aqui, né? Colocar o nome. Estrutura condicional. Condição. O autor aqui. Vamos lá. Vamos declarar as variáveis. Vamos lá, eu preciso dizer então, vamos no exercício aqui. Se o usuário é maior de idade ou não. Quando está pedindo leia, lembra daquela função leia da aula 1? Que ele diz que o computador abre um espaço para o usuário digitar o valor daquela variável. Então em algum lugar eu vou ter que armazenar a idade do usuário. Vamos criar uma variável aqui para armazenar então a idade dele. Vou colocar id de idade, tá bom? Fica mais fácil para a gente organizar as variáveis. As variáveis não é bom você colocar muita coisa, então não é bom você digitar, por exemplo, a idade do usuário. Isso você demora muito. Pode colocar id uso, entendeu? Mas você tem que saber o que você vai colocar. Mas você também não pode colocar tanta coisa, por exemplo, id USR, usuário, a pessoa vai ficar meio confusa. Entendeu? Então vou pôr aqui id usuário. ID usuário, para ficar mais fácil. Então eu vou saber que é a idade do usuário. Vamos lá, vamos começando aqui. A idade aqui vamos colocar inteiro, vamos trabalhar com números inteiros. Tá bom? Então em vez da pessoa dizer, tenho 18 anos e meio, né? Não, 18. Tá bom? Então vamos aqui, né? Como eu sempre disse lá no primeiro vídeo aula, vamos inicializar as variáveis com 0. Mas a variável já começa com 0 quando não tem nada. Mas pode acontecer algum problema no próprio computador, no sistema do computador, e ele atribuiu algum valor que não fosse 0 no seu algoritmo. Nesse caso que a gente não teria problema, porque a gente vai pedir depois para o usuário. Mas caso fosse algo mais profundo, mais complexo, teria problema. Então vamos colocar 0 aqui. Vou colocar aqui, barra, lógica. Lembrando que o barra é comentários, então é só para vocês entenderem. Aqui foi a inicialização das variáveis, aqui é a lógica. Vamos lá, eu vou falar aqui para o usuário para ele digitar, né, a idade dele. Vamos lá então. Dá um espaço aqui. Escreva. Digite a sua idade. Vou dar aqui. E um espaço, né? Aqui embaixo eu vou leia, né? Agora eu digo para o computador abrir um campo ali para o usuário digitar. E onde que ele vai armazenar? Na variável id usuário, sem acento, hein? Que eu coloquei aqui. Cuidado para você não confundir aí. Então ele vai armazenar na idade usuário, certo? Se eu colocar aqui, apertando F9, digite a idade, 45, pronto. Ele armazenou aqui valor da ID usuário 45. Então até aqui tá rodando. Agora que entra
a estrutura de condição. Vou até colocar um comentário aqui. Agora vem a condição. Vamos lá, a condição trabalha da maneira forma. Sabe quando você diz assim, ó? Vamos lá, dois times de futebol disputando a final. Vamos colocar aqui Flamengo e Corinthians jogando na final. Se o Flamengo ganhar o jogo, então ele é campeão. Se não, ou seja, se ele não ganhar o jogo, ele é vice-campeão. Certo? Aqui a gente vai trabalhar dessa mesma forma, muito com a palavra se, se. Então vamos colocar o seguinte: se, aí eu digo aqui a condição. Ó, vamos lá, vamos relembrar o exercício. Ó, leia a idade do usuário, beleza? Então até aqui eu disse para ele digitar a idade, leu a idade. E agora eu preciso dizer se é maior de idade ou menor de idade, usando uma condição. É simples. Então vamos fazer do mesmo estilo aí que eu dei a ideia do futebol. Então vamos dizer assim, ó. Se o ID usuário, ele aqui nesse momento ele vai trabalhar com o valor dela, não com o nome dela, hein, galera? Não confundir isso, é com o valor que o usuário aqui que vai digitar a idade vai ter colocado aqui. Então vamos lá. Se o ID usuário, lembra dos operadores? Então, se ela for maior que 17, então, ó, para ficar melhor para entendimento, vou separar com parênteses. Isso ajuda na compreensão de quando nós estamos lendo ou desenvolvendo o código. No caso aqui, pseudocódigo. Não se preocupem com esses termos, por enquanto. Então vamos lá. Se o ID usuário for maior que 17, então o que vai acontecer? Eu vou falar para ele dizer para a pessoa que ele é maior de idade. Então escreva você é maior de idade. Certo? Tá, aí lembra que eu disse, ó, se o Flamengo ganhar é campeão, se não, ele é vice. Então vamos colocar o se não aqui. Então, se não, se ele não for maior que 17, ó, se não, escreva. Você é menor de idade. E aqui, pessoal, como existe o algoritmo e o fim algoritmo, aqui existe o C e existe o fim C. Entendeu? Aqui é o início da estrutura condicional e aqui é o fim dela. Tá bom? Então você tem que fechar. Se eu tirar esse fim C aqui, vai dar errado, vai dar pau. Não vai rodar o código. Vamos rodar? Ó, você pode apertar F9, vir aqui em algoritmo, clicar em executar. Digite a idade. Minha idade é 19. Você é maior de idade, ele disse aqui. Tá rodando? Bom, tá mostrando que para maior de idade. Vamos testar se para menor de idade está mostrando. 5. Você é menor de idade. Tá muito bonito o nosso código, né? Tá rodando belezinha. Certo? Deu certo aqui? Deu, tá funcionando? Tá bom. Tá ótimo? Ótimo não tá. Vamos melhorar um pouquinho? Se você for uma pessoa boa de raciocínio lógico, na hora que eu fui testando aqui, você percebeu que ele provavelmente, se eu digitasse menos 15, ele vai mostrar que eu sou menor de idade. E aí eu não posso permitir isso. Entendeu? Então você tem que otimizar o seu código para não mostrar quando eu colocar menor que zero, um número menor que zero. Não tem como uma pessoa ter menos 1 ano, entendeu? Aqui no algoritmo, vou dar uma dica para vocês, não leve a mal, mas é sério mesmo.
para vocês trabalharem melhor, você tem que pensar que a pessoa que vai usar o seu programa, ela é burra, digamos assim. Então você tem que cercar ela de todas as formas, você tem que parar e pensar todas as formas de dar errado, todas as formas que a pessoa pode fazer errado. Aí você vai e não deixa a pessoa fazer errado aquilo, entendeu? Você não deixa a pessoa fazer errado. Mas eu acho que eu vou deixar isso para outra aula, porque vai entrar uma outra. Aqui entraria um outro conceito que é uma estrutura de repetição. Só adiantando um pouquinho para vocês, eu ia fazer o seguinte: se for maior de 17 aqui, né? Aí beleza. Aí eu ia falar o seguinte para ele: aqui, ó, quando ele disse aqui, ó, quando a pessoa declarou aqui a variável, declarou quanto vale a idade dela, eu ia dizer, enquanto for menor que zero, certo? Menor que zero, ela, eu ia pedir para ele corrigir. Eu ia dar um novo espaço para ele digitar novamente a idade, corrigindo o valor do ID usuário. Então a pessoa ia vir aqui digitar o seguinte, menos 15. Ao invés de ele dizer você é menor de idade, ele ia dizer outra coisa. Opa, eu digitei mais 15 aqui, mas era menos 15, né? Enquanto a pessoa digitou aqui menos 15, eu ia colocar, por exemplo, idade inválida, corrija. E eu ia dar um espaço para ela ali digitar de novo e ele armazenar ali. Mas como isso é estrutura de repetição e não de condição, notem bem o nome, estrutura de repetição. Eu ia ficar repetindo a minha frase. Você idade inválida, idade inválida, idade inválida, corrija, enquanto fosse número negativo. Então, só adiantando isso para vocês. Mas não vamos preocupar com isso agora, não. Certo? Então, tá aqui. Beleza? A gente fez, então, o nosso primeiro exercício. Então, leia a idade do usuário, diga se ele é maior de idade ou não. Ok? Tudo certinho, então. Essa é a lógica da estrutura da estrutura de condição. Se. Então, você tem que... Notem bem os códigos, ó. Tem o se. Logo que você diz a condição, você diz então, você tem que colocar então, né? Aí você diz o que acontece, se essa condição for verdadeira. Se isso aqui for verdadeiro, então, aí eu falo o que tem que fazer. Aqui não precisa ser sempre escrever, pode ser uma soma. Eu poderia falar, se a idade do usuário for maior que 17, então eu vou pegar a ID do usuário e somar mais 50. Eu podia colocar aqui o que eu quiser. Entendeu? Aqui a gente pega um exercício mais fácil, porque daí em casa você vai praticando, procura mais exercícios na internet, tem bastante apostila aí, vocês entram à vontade que na internet tem de tudo. Você tá vendo isso na faculdade, o professor deve estar ensinando, e você vai nos exercícios dele lá e se afunda mais, não fica nesse básico aqui, beleza? Esse básico aqui é para te ajudar na base, porque não adianta você querer chegar, porque na internet aqui tem muita coisa que é o seguinte: o professor já chega achando que você sabe tudo, já passa uma coisa complexa. Então muitas pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, que é extremamente difícil, mas não é. Se você tem uma base boa, se você entende a base, você chega no complexo tranquilamente. É isso que eu estou tentando fazer nessas videoaulas para vocês. Beleza? Então esse exercício aqui foi. Vamos para o segundo exercício. Ó, lê um valor. Então eu vou pedir um valor para o usuário. Eu tenho que escrever para ele, é maior que 10. Se o valor lido for maior que 10. Caso contrário, escrever não é maior que 10. Vamos lá então. Então, primeiramente aqui, eu vou fechar tudo para a gente fazer do zero. A nossa variável aqui. Aqui a pessoa pode digitar qualquer coisa, né? Então, vamos chamar aqui de valor. Só valor. Então, a pessoa pode digitar um número com vírgula aqui, não tem problema. Vamos deixar então real, né? Que são aí então vai estar trabalhando com números com vírgula. Vamos lá, vou inicializar ela valendo 0. E agora vamos à lógica aqui.
Eu vou digitar aqui vou dizer para o meu algoritmo mostrar para a pessoa, né? Ele escrever na tela para a pessoa assim, digite um valor qualquer, certo? Digite um valor qualquer, beleza. Leia valor. Então digite, escreva isso daqui, escreva o que está em vermelho na tela, abre o campo para a pessoa digitar e o que ele digitar armazena na variável chamada valor. Ela aqui, ó. Vamos lá. Agora vem a condição. Vamos colocar aqui de novo. A condição. Vamos lá então. Se, vou colocar entre parênteses de novo para ficar mais fácil a visualização. Se a variável valor for maior que 10, então escreva é maior que 10. Se não, o exercício disse lá, caso contrário, né? Se não, escreva. Opa. É menor que 10. E agora eu preciso fechar a estrutura aqui. Fim C. Beleza, então vocês já pegaram aqui mais ou menos como funciona a estrutura, né? Então não vou explicar direitinho. Vocês então, se o que a pessoa digitar for maior que 10, então escreva. Vamos conferir aqui, ó. Maior que 10. Então, caso contrário, maior que 10. Nota aqui que ele é maior que 10. Eu poderia fazer de outra forma? Poderia. Como que eu poderia fazer? Eu poderia deixar o seguinte. Se o valor for maior ou igual a 11. Entendeu? E se ele fosse maior ou igual a 11, se a pessoa coloca 11, 11 é maior que 10. Então ele pode ser 11 ou maior. Só que quanto mais coisa você colocar na tela, no seu código, mais processamento ele vai gastar, mais tempo ele leva e mais ele vai consumir no seu computador. Então vamos deixar igual a 10, que é maior que 10, que é mais fácil, certo? Então vamos lá, se o valor for maior que 10, então escreva é maior que 10, se não escreva é menor que 10. E o fim aqui da condição, fim C. Vamos rodar, aperta F9 aí, digite um valor qualquer, 1250. É maior que 10. Ele já colocou aqui. Vamos tentar um número que é menor que 10. 5 é menor que 10. Nesse caso aqui, eu poderia deixar a pessoa colocar um número negativo. Número negativo existe, né? Porque aqui eu estou tratando somente de números, não mais de idade. Idade negativa não existe, né? Mas em número existe, então eu posso deixar a pessoa digitar menos qualquer número negativo. É menor que 10, certo? Então esse exercício está pronto. Vou acelerar aqui para o vídeo rola não ficar tão grande. Vamos fazer o terceiro aqui. Ler um valor e escrever se é positivo ou negativo. E considerar o zero como um valor positivo. Vamos lá então, né? Vou fechar aqui. Vou deixar também a mesma variável chamada valor, né? Vamos lá então. Escreva. Digite um valor. Leia a variável valor. Gente, isso aqui esse daqui, ó, não tem como, tem que ficar entre aspas, tem que ficar entre parênteses para ficar melhorzinho a visão aqui do código. Então vamos lá agora. Agora é a condição. Então vamos lá, ó. Se valor for
maior ou igual a zero, posso dizer maior ou igual a zero, e vamos fazer assim, a gente vai otimizar o nosso código daqui a pouco. Então, escreve aí, escreva, é positivo. Ó, então, se for igual ou maior que zero, né, disse para considerar zero como positivo. Então, se for maior ou igual a zero, escreva que ele é positivo. Se não, escreva é negativo. Agora eu fecho aqui, fim C. Fecho a estrutura. Vamos rodar aqui. Digite um valor. Menos 1 é negativo. Vamos rodar aqui. 0 é positivo. Qualquer coisa aqui é positivo. Certo? Aí lembra que eu falei aqui? Vai rodar, vai demorar um pouquinho mais. Como nosso código não é tão curto, não se nota tanto uma diferença. É tão curto, não se nota uma diferença. Mas gasta mais memória, mais processamento, mais do processador. Exige mais dele. Então vamos dizer o seguinte. Se o valor for maior que menos 1. Então, se ele for maior que menos 1, ou seja, se ele for 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí adiante, então ele é positivo. Ó, já otimizei o meu código. Você ter costume de otimizar o seu código é fundamental para você, desde agora, tá bom? Para quando chegar na programação, você já tem o costume de otimizar o seu código. Você lê, faz, seu código tá bonito, você para e pensa, mas eu posso melhorar nisso. Porque se um dia você for fazer um programa, um sistema, um jogo, seja o que for, que vai exigir mais por ter uma outra complexidade, por ter um gráfico ali, por ter uma coisa ali, outra coisa ali, isso vai pesar, vai fazer a diferença no seu código. Então vamos ver agora, vamos digitar menos 1, é negativo. Vamos digitar 0, é positivo. Tá vendo que ele considerou o 0 como positivo? Isso daqui, pessoal, é a regra... Opa! É positivo. Isso daqui é mais você entender matemática. Foi como eu disse na primeira videoaula. É você entender matemática básica, que é aquela do 5º, 6º ano. Tá bom? É matemática básica, raciocínio lógico e vontade de aprender. Simplesmente. Porque é muito simples. Certo? Vamos à última aqui. Essa última aqui eu deixei um pouquinho mais difícil aqui. Né? Vamos ver aqui. Um pouquinho mais difícil. Não é muito também não. Vou apagar aqui. Ó, calcule a média aritmética. Lembre que lá existe 3 tipos de média, né? Tem a moda, ponderada, aritmética. Você tem que relembrar como é a média aritmética, que é aquela mais comum. De 3 notas de um aluno. E mostre, além do valor da média, uma mensagem de aprovado. Caso a média seja igual ou superior a 6. Ou a mensagem reprovado, caso contrário. Então vamos lá. Então eu preciso de uma variável para a nota e uma para a média. Certo? Vamos lá. Nota. Vou colocar NT de nota ALU. E aí, vamos ficar mais fácil aqui para ficar nosso. Como só vão ser 3 variáveis de nota. Vou fazer o seguinte, deixar bem simples aqui, mas vocês organizem melhor os nomes das variáveis de vocês, tá bom? Vou deixar aqui nota 1, nota 2, nota 3. Média. Lembre-se que quando uma variável é o resultado, o valor dela é o resultado de uma divisão, usa ela como real. Quando a gente está fazendo uma prova, de vez em quando a nota cai 6,5, 6,8, professor, arredonda para mim para 10, né? Tipo isso.
Então eu vou deixar aqui ser real para aceitar aqui o valor das variáveis aqui de nota, número com vírgula. Então vamos lá, vamos inicializar as variáveis. Nota 1 vale 0, recebe 0. Nota 2 recebe 0. Nota 3 recebe 0. E média também recebe 0. A lógica agora, né? Vou pedir primeiramente para o professor, né? Vamos colocar a situação aqui que é um professor, né? Então vamos pedir para o professor aqui escrever a nota do aluno. Digite a primeira nota. Ó, leia nota 1. A primeira nota ele vai armazenar na nota 1. Escreva. Digite a segunda nota aqui já. Opa, eu estava lendo em cima e fui. Digite a segunda nota. Leia nota 2. Escreva. Digite a terceira nota. Aqui eu esqueci de pôr 2 pontos. Leia, então agora aqui vai armazenar na nota 3. Vamos lá. Vou falar para ele calcular a média aqui já. Beleza? Quando eu já tenho o resultado. Quando chegar aqui, onde está piscando aqui, né? Porque ele vai fazendo por linha. Essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. Isso tudo bem muito rápido. Então quando chegar aqui, ele já vai ter a nota 1, a nota 2, a nota 3. Média aritmética é o quê? É eu somar a nota 1, a nota 2, a nota 3 e dividir pela quantidade de elementos, ou seja, quantidade de notas, são 3 notas. Então vamos fazer isso daqui, a gente tem que fazer na cabeça. A mão. E por isso que você precisa entender a matemática básica, simplesmente. Então, média agora, lógico, notas que eu estou fazendo o mesmo que eu fiz aqui. Eu atribuí 0 para ela. Só que agora eu vou atribuir a fórmula de média para ela. Qual que é a fórmula de média? Nota que nas expressões a gente coloca parênteses para colocar uma ordem de prioridade. Então vamos lá. Ó, nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Ó, isso aqui dividido pela quantidade de variáveis de nota. São 3 variáveis de nota. Então tá aqui. Vou separar aqui com espaço para vocês visualizarem melhor. Certo? Então, ó, esse parênteses inicial, esse final, para dizer que tudo que está aqui dentro é uma expressão. Ele não é tão necessário eles, mas para visualização é melhor. Ó, então, tá entre parênteses aqui, né? Porque se eu não colocar isso entre parênteses, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai primeiro para divisão. Então, ele vai pegar a nota 3, dividir ela por 3, ele vai somar com a nota 2 e somar com a nota 1. Ou primeiro somar com a nota 1, depois somar com a nota 2. Certo? Então eu primeiro coloco o parênteses aqui, para ele primeiro somar. E depois dividir por 3. Certo? Então, ok. Então já tem um valor de média aqui. Agora eu preciso dizer se ele é aprovado ou não. Qual que era a condição para dizer se ele é aprovado? Ó, dizer a mensagem aprovado se a média for igual ou superior a 6. Então, se o cara tirar 6, aprovado. E a mensagem reprovado caso contrário, ou seja, menor que 6. Vamos lá, agora entra a condição. Vamos lá. Se média
né, que é o nome da variável de média ali. Então, se vocês colocar o nome da variável que vai fazer média, colocar o nome dela de VL média, VL de valor e média, valor da média, então aqui você tem que colocar igualzinho, então teria que ser VL média. Como o meu aqui eu dei o nome dela de média, é que eu coloco média. Não é para ele, isso aqui não é para ele calcular a média, não confunda, tá? Se média for então maior ou igual a 6, então escreva. Lá diz só aprovado, vou colocar aqui, parabéns. Não, parabéns não, aqui no sentido que é como se fosse o professor, né? Então vou colocar aluno aprovado. Se não, caso contrário, escreva aluno reprovado. E aqui o fim da condição, fim C. Certo? Então, se a média for maior ou igual a 6, então um aluno está aprovado. Se não, ou seja, se for menor que 6, aluno reprovado. Vamos lá, digite a primeira nota. Vamos colocar aqui 5. Digite a segunda nota 9. Terceira nota 2. O aluno foi reprovado. Aqui, ó, eu não mostrei para a pessoa a média dele. Ó, nota que aqui eu tenho campo para mim, deu 5.3333. Vamos dizer para a pessoa qual que é a média dela. Então eu não posso colocar aqui, né, porque aqui ainda não vai ter feito a média. Então tem que ser depois aqui. Eu vou dizer para a pessoa então, escreva a média do aluno foi. Aqui, ó, eu uso a vírgula, como eu usei lá na primeira aula, para separar, porque aqui foi texto. E agora eu vou colocar o nome da variável que eu quero mostrar. Quero mostrar a variável média. Ok. Vamos lá agora. 5, 9, 2. A média do aluno foi 5,33333. O código está perfeito? Ainda não. Olha aqui, ó. Tá tudo junto. O que a gente faz então? Aqui a gente coloca um espaço aqui, ou a gente colocar um espaço antes de cada um aqui. Vamos colocar o antes de cada um aqui e tirar esse daqui. 5, 9, 2. Ó, a média do aluno foi 5,33, aluno reprovado. Vamos fazer o seguinte, colocar escreval aqui para ele pular de linha na próxima. 9, 5, 2. Ó, a média do aluno foi tal. Aí ele pulou de linha, aluno reprovado. Notem que eu coloquei escreval na de cima, né, antes dessas, porque é o seguinte, o escreval é o seguinte, a próxima vez que ele for escrever na tela, ou seja, a próxima vez que ele for escrever na tela, ele vai pular uma linha, ele vai escrever na de baixo, não na frente, certo? Tá perfeito o nosso código? Quase. Dá para otimizar alguma coisa? Dá. Isso daqui ainda, vamos lá. 2 sinais aqui, dá pra gente usar só um. Então se ele for maior que 5, vai ser, vou contar o 6 como aprovado. Aqui eu estou melhorando o meu código. Notem que aqui ele disse o seguinte, caso a média seja igual ou superior, então é maior ou igual. Então se você está fazendo uma prova, você tem que ver com o seu professor se ele aceita você usar, por exemplo, o mais 5. Você pode justificar que no caso do código economizaria processamento e memória no seu computador. Mas se ele disser que não, ele disser assim, faça do jeito que está escrito aí você usa o maior igual. Mas aqui é uma melhoria
uma questão do computador da informática, beleza? Então ele vai rodar do mesmo jeito, vamos ver? Vou colocar aqui, aluno excelente, 10, 9, 8. A média do aluno foi 9, aluno aprovado, certo? Dá para melhorar mais alguma coisa? Agora é hora de a gente pensar o seguinte: sou eu desenvolvendo um software, né, um programa, para uma escola usar. Então, na hora dos professores lançar a nota, né, ou ele lança um número de matrícula do usuário, ou ele lança o nome do aluno. Então, vamos colocar aqui uma variável nome. Vamos pedir para o, como é letra, então é caractere. Vamos pedir aqui para a professora digitar o nome do aluno para identificar melhor. É porque às vezes, vamos pensar aqui, ó, o professor está na correria, lançando as notas ali, tem que soltar a nota, aí ele chega no final e ele esqueceu de quem foi que ele estava lançando as notas e aí ele se perde. Então vamos lá. Escreva. Digite o nome do aluno. Então eu vou ler a variável nome, certo? E aqui vamos colocar para ele medir, para ele dizer o nome do aluno também. Vamos fazer o seguinte, construir desde o começo com vocês aqui. A média do aluno, vírgula, nome, vírgula, foi de, vírgula, média. Vamos pensar aqui? Então escreva na tela, a média do aluno. Qual é o nome do aluno? O nome que a pessoa digitar. O que ela digitar vai estar armazenado em nome. Então eu separo aqui por vírgula, porque aqui é texto e aqui é resultado da variável, é um número, certo? É uma variável, então texto, variável que eu preciso separar com vírgula. Aqui é variável e texto, separo com vírgula. Aqui é texto e variável, separo com vírgula. Por isso eu tive que utilizar mais vírgulas do que no comum, que eu estava usando antes. Vamos ver se vai rodar? Pode ser que não roda, hein? Vamos ver. Opa, já vi que tem um erro aqui, ó. Vai ficar tudo junto. Vamos só... Então digite o nome do aluno. Tudo direitinho, não precisa bagunçado não. Aí. Tá vendo? Por isso que eu pulo esse espaço aqui, ó, para não ficar grudado na hora de digitar. Digite o nome do aluno. É o Joãozinho. É o Joãozinho, o aluno. Primeira nota dele, do Joãozinho. O Joãozinho conta muita piada na sala. Então não deu tempo de estudar. Tirou 3, tirou 4, tirou 2 na prova. A média do aluno Joãozinho foi de 3, aluno reprovado. Então ele mostrou o nome aqui, mostrou a média, mostrou reprovado, mas tá junto aqui. Vamos dar um espaço lá na hora. Dá um espaço aqui. Dá um espaço aqui. Agora vai ser outro aqui. Agora vai ser o Gabriel. O Gabriel não conta piada não. O Gabriel é bom. Ó, 10, 8, 9. Ó, a média do aluno Gabriel foi de 9. Aluno aprovado. Tá aqui, a gente pegou um exercício simples, né, de estrutura de condição. Notem que a condição entrou somente aqui e ela faz muita diferença. Tá bom? Então, essa aqui foi o exercício mais complexo de hoje, né? Eu peguei 4 para não ficar tão grande assim, mas eu não peguei tão pouco assim, não peguei 1 ou 2 para não ficar tão vago. Então, eu quis mostrar para vocês um pouquinho de como usar o código e como otimizar o seu código. Você viu que a gente fez do primeiro jeito, otimizou ali, otimizou aqui, agora a gente acrescentou um nome. Então, sabe, o seu código ficar o quanto perfeito possível, certo? E esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Se você gostou aí, deixa o gostei no vídeo. Se você ficou com dúvida nessa, não entendeu por que aqui tá vermelho, por que aqui tá verde, por que aqui tá sublinhado, por que aqui tá azul,
vê aí a primeira videoaula, que é o vídeo passado, tá bom? Vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Ou vocês procuram aqui pelo canal, se vocês não tiverem paciência de entrar aí, mas né, fica mais fácil. E essa foi a videoaula de hoje, tá bom? Deixa o gostei, comenta aí, se inscreve no canal, compartilha aí para aquele seu aluno, para aquele seu amigo que vai pegar ADP e algoritmo aí, para aquele seu amigo que está precisando de ajuda, tá com dificuldade, tá bom? E é isso, e é nóis.